Bom dia, meus caros alunos, boa tarde ou boa noite. Como é que vocês estão? Aqui é o professor Jean falando. Nós vamos iniciar nossa aula aí fazendo uma revisão de classes morfológicas. Nós temos basicamente 10 classes morfológicas: substantivo, artigo, pronome, adjetivo, numeral, verbo, advérbio, preposição, conjunção e interjeição. Todas as palavras que nós conhecemos, elas vão pertencer a uma dessas classes gramaticais. Iniciando com o substantivo, essa classe morfológica, ela é a base de praticamente toda sentença que se entende, que se escreve, que se fala. As outras classes morfológicas vão rodear o substantivo, vão trabalhar em função do substantivo. E o substantivo nada mais é do que aquilo que dá nome a seres, sentimentos, objetos, inclusive ações podem ser substantivo. Eu tenho aí alguns exemplos, como água, fé, esperança e homem. A próxima classe gramatical é o artigo. E o artigo é aquilo que sempre vai anteceder o substantivo, inclusive indicando o gênero masculino ou feminino e número singular e plural. Eu tenho alguns exemplos ali abaixo. A menina é simpática. A é o meu artigo que faz referência à menina no gênero feminino, logicamente, no singular. O cachorro é dócil. Eu tenho o artigo O, que indica gênero masculino no singular. As crianças brincaram bastante. O artigo as, indicando gênero feminino no plural. Os viajantes chegaram. Artigo os, indicando gênero masculino no plural. Logo em seguida, nós temos o pronome, que nada mais é do que, se a gente observar a própria terminologia da palavra, eu tenho pró, que significa em favor de ou em relação a nome, que no caso é substantivo. Então, basicamente, o pronome está em favor do substantivo ou relacionado ao substantivo. E como que ele vai funcionar? Ele vai ou acompanhar o substantivo ou ele vai substituir o substantivo. Então, eu tenho ali alguns exemplos. Aquela menina é engraçada. Aquela é um pronome que faz referência à menina. E no próximo exemplo, ela, a menina, conta muitas piadas. Percebam que ela, que é um pronome, substituiu o substantivo menina, indicando aí então as duas funções do pronome, que é de acompanhar o substantivo ou substituir o substantivo. Em seguida, nós temos o adjetivo. O adjetivo é muito tranquilo de observar dentro de um contexto, pois o adjetivo vai sempre indicar, nem sempre, na verdade, na maioria das vezes, vai indicar uma característica do substantivo, né? Tem até ali alguns exemplos, como o adjetivo como inteligente, chato, brincalhão, frio e forte. Nós temos o primeiro exemplo ali, que é Marcos é inteligente. Inteligente faz referência ao substantivo Marcos, dando-lhe característica. Meu tio é chato. Da mesma forma, chato indica o substantivo tio, dando-lhe também uma característica. E por fim, o dia está frio. Frio é o adjetivo que faz referência ao substantivo dia. Tudo bem, gente? Em seguida temos aí o numeral. E o numeral é aquela palavra, aquela classe morfológica que vai indicar quantidade ou ordem dentro de um contexto, né? Nós temos aí alguns exemplos de numerais, como 2, dobro, terceiro. E encaixando esses numerais dentro de um exemplo, eu tenho dois cachorros.
Então, 2 é meu numeral que faz referência a cachorros, né? No sentido da quantidade. Trabalhei o dobro ontem. Desculpa, dobro também faz referência à quantidade de tempo ou hora trabalhada, né? Chegamos em terceiro lugar na competição. Terceiro também, nesse caso, na verdade, faz referência à ordem de chegada. Tudo certo? Então, o numeral basicamente tem a função de indicar quantidade ou ordem. O verbo é muito tranquilo e basicamente a função primordial do verbo é indicar uma ação ou contextualizar um processo em andamento. E ele vai ser usado no sentido de modo, tempo e pessoa. Eu não vou comentar ainda sobre modo, tempo e pessoa, e isso vai ficar para uma próxima aula. Então, tenho exemplos ali. Comi o bolo. Comi é o verbo que indica a ação concretizada de comer. Eu conversei com seus pais ontem. Então, o verbo conversar vai indicar essa ação, essa atitude ou este processo aí de ter conversado. Nós chegamos tarde em casa, então o verbo chegamos, mais uma vez, denotando outra ação, indicando assim como o verbo dessa sentença. Próximo item é o advérbio. O advérbio tem uma função muito peculiar dentro de uma sentença, porque ele em determinada circunstância, o advérbio não existe necessidade de constar dentro de uma estrutura, mas ele é interessante porque quando ele é colocado dentro de uma estrutura, ele vai indicar ou vai contextualizar uma situação, no sentido de elucidar a ação do verbo. Então, na verdade, o advérbio ele modifica o sentido do verbo. Eu tenho alguns advérbios ali, como bem, mal, muito e infelizmente. Não confundam bem e mal como adjetivos, viu, gente? E aí eu tenho alguns exemplos do uso do advérbio. Falaram bem de você para mim. Percebam que se eu não uso o advérbio, a frase ficaria falaram de você para mim. Então, na verdade, o advérbio ali, ele está indicando ou contextualizando a forma que falaram, né? E falaram bem, poderiam ter falado mal, tá? Então, o advérbio ele dá uma circunstância para a ação do verbo. No próximo exemplo, comemos muito na festa. Outra maneira de demonstrar que não há necessidade do uso do advérbio, mas quando é usado, você consegue perceber dentro do contexto o que ele está querendo dizer ou vai justificar a forma que se comeu. Então, qual foi a forma que se comeu? Comeram muito, né? Então, o advérbio vai indicar essa ação do verbo comer. Então, o próximo exemplo, infelizmente não posso te ajudar. Se eu retirasse do contexto infelizmente não posso te ajudar, ficaria só não posso te ajudar, né? E nesse caso, infelizmente, você não necessariamente teria que colocar esse advérbio, mas ele vai dar uma compreensão melhor ali do sentimento da pessoa em relação a não poder ter ajudado. Tudo bem? Próximo item é a preposição. E o que vem a ser a preposição? A preposição é uma classe gramatical muito importante, porque ao contrário do advérbio, a preposição ela é extremamente necessária. Inclusive, quando não se usa adequadamente a preposição, nós estaremos cometendo o erro de regência, tá? Mas nós falaremos mais em seguida sobre regência. Eu tenho aí algumas preposições, como as preposições de, até, pelo e com. Nós temos diversas preposições, essas aí só são alguns exemplos.
Então eu tenho ali viajei para o Nordeste. Para é a preposição que vai completar o sentido do verbo viajei. Notem que se eu retiro essa preposição, vai ficar algo incoerente. Então, viajei o Nordeste. Você pode até falar viajei o Nordeste, né? Mas a preposição, nesse caso, ela vai ser necessária para dar o contexto de sentido. Então, a próxima é caminhei até a praia. Até é outra preposição que vai dar sentido ao verbo caminhei, contextualizando a direção. E vou andar com você. Perceba, se eu retiro a preposição com, fica vou andar você. Não fica incoerente quando a gente retira a preposição, então ela é um item muito importante dentro de uma estrutura sintática. Tudo bem? O próximo exemplo é a conjunção. A conjunção e a preposição, elas têm basicamente a mesma função, só que na verdade a conjunção ela vai conectar duas orações ou dois períodos, né? E isso daí, quando a gente usa muito bem a conjunção, nós estamos trabalhando a questão da coesão textual. E a coesão textual é algo muito, muito, muito importante dentro de um texto. Eu tenho ali algumas conjunções, como as conjunções pois, mas, para, desculpa, pois, mas, embora e como. Eu tenho ali alguns exemplos. Cheguei cedo, mas não consegui entrar. Percebam que o mas contextualizou uma situação que esperávamos que se concretizasse, entretanto não aconteceu. E isso nós percebemos através do uso da conjunção mas. Embora fosse longe, cheguei a tempo. Outra forma de se usar uma conjunção para contextualizar algo que esperaríamos que aconteceria e não aconteceu. E isso é justificado pela conjunção embora. Como era diretor, não poderia estar ausente. Aí a conjunção já foi usada no sentido de causa, né? O fato dessa pessoa ser o diretor, não é possível que ela falte em determinado evento, e isso é justificado pela conjunção como. E para finalizar, nós temos aí a interjeição. E a interjeição são aquelas expressões repentinas que nós emitimos quando temos algum tipo de surpresa ou algum tipo de admiração. Então, tem ali alguns exemplos. Nossa, que susto! Perceba, essa expressão é uma expressão imediata a algum tipo de espanto que a pessoa tem ali em determinado momento. Então, essa expressão em seguida da surpresa, nós chamamos de interjeição. Oba, outro tipo de interjeição. No caso de uma interjeição de satisfação. Nós temos diversas interjeições, inclusive aí na imagem. Nós temos a interjeição psil, tomara, firme, quem dera. Então, quando você pensa nessas expressões, ou de agradecimento, ou de espera, ou de espanto, nós chamamos de interjeição. Tudo bem, gente? Quem não entendeu, volta aí o vídeo para entender melhor, mas eu tenho certeza que vocês, como alunos extremamente inteligentes, vão compreender isso perfeitamente. Então, pessoal, até a